Agora, Renan, vamos falar um pouquinho sobre o Partido Missão, né? Vocês conseguiram bater a meta para que esse processo possa avançar na Justiça Eleitoral. Mas a primeira coisa que eu gostaria de saber é qual será a missão desse partido? Pô, belíssima pergunta. Eu coloco porque muita gente pergunta por que mais um partido? Né? O Brasil tem inúmeros partidos e eu já começo fazendo uma provocação. Quantos dos partidos são partidos e quantos são legendas? Quantas dessas legendas são meros cartórios? Se a gente for listar, eu não vou conseguir fazer uma diferenciação muito clara sobre qual o programa do PP ou qual o programa do União Brasil. Na verdade, o União Brasil, o PP, o PL, para jogar mais provocações aqui na mesa, são partidos absolutamente iguais nos seus propósitos. Eles são acumuladores de recursos obtidos através de uma gincana. Essa gincana chama-se eleição. E aqui tem um sistema de recompensas no Brasil, que é esse sistema eleitoral nosso, em que quanto mais votos você obtém para deputado federal, mais dinheiro você tem para essa estrutura política. Você capta esses votos com uma máquina que é construída nas eleições municipais, em que você compra os votos. E aí entra o ponto. Quantos desses partidos não compram votos nessas eleições? A compra de votos é a base do sistema eleitoral brasileiro. Neste jogo, que para mim é um jogo que precisa ser quebrado, quase ninguém se salva. Eu posso listar um ou outro partido que não pratica isso. E aí entramos depois no ponto das ideias. A missão está se construindo como um projeto que vai fazer as perguntas certas e que vai convidar as pessoas para construir as respostas. Nós temos os princípios e vamos fazer as perguntas. E a gente vai convidar as pessoas para participar da resposta. Por isso que ela tem esse nome. A ideia de ser missão pressupõe que a gente tem uma visão, a gente tem valores, só que a gente precisa ter um senso de urgência para entregar isso. E a missão consegue sobreviver ao sistema? Isso o tempo dirá. O MBL, agora falando, tirando o chapéuzinho membro da missão e vestindo o chapéuzinho de militante, a gente está há 10 anos justamente sobrevivendo. A gente teve um período inicial onde a gente liderou, posso falar sem querer ser pretencioso, boa parte do processo do impeachment, junto com outras lideranças, claro. E nós somos muito efetivos nisso. Depois, esse processo político ele foi cooptado pelo que a gente chama de bolsonarismo, e as pessoas estabeleceram o Bolsonaro como líder, e essas pessoas participaram efetivamente de um cancelamento de nós e de outras lideranças. O Mano, acho que conhece bem esse processo, porque outras lideranças no campo liberal também foram canceladas por não aderirem ao Bolsonaro. E o MBL, ele sobreviveu a esse processo. E esse é o ponto principal. Por ter sido tão resiliente em sobreviver a uma direita que perseguia quem pensava diferente, que perseguia quem criticava o Bolsonaro, a gente gerou um calo, né, um calo moral aqui, que nos permite dizer, com um partido a gente vai crescer, vai lutar, as dificuldades virão, mas não vai faltar luta e garra para manter vivo. Então, nesse processo, eu posso dizer que o MBL hoje é maior do que ele começou e a missão começa muito maior do que o MBL jamais foi. Então, eu não posso ter medo do futuro. Eu preciso encarar esse futuro. Eu sei que os desafios são alucinantes, para falar a verdade. A política, quanto mais a gente conhece, mais ela parece psicodélica. Mas eu não posso ter medo. E, assim, o não nós já temos, né? O Brasil a gente já sente como um projeto que deu errado. Então, tudo que nos resta é tentar o sim, a mudança. E eu estou disposto a encarar essa aventura. Vai lá, Wilson. Aproveitar um pouco o que ele falou. Em 2015, 2016, foi o momento que muitos movimentos, inclusive o MBL, tiveram muito protagonismo. E eu quero complementar um pouco o que você estava falando para entender um pouco a estratégia. Muitos movimentos ficaram pelo caminho e vocês sobreviveram e têm protagonismo ainda, né? As pessoas sabem quem é a MBL. No final de semana vocês fizeram um grande evento, tinha mais de 3 mil jovens. Eu já fui líder estudantil, eu sei quanto é difícil juntar jovens. Mas qual foi a estratégia para você? Que você falou em resiliência. Resiliência um monte de gente tem e muitas vezes não chega a lugar nenhum. Para esse papo de coach. Isso. Qual foi a estratégia real para você ultrapassar esses 10 anos? É uma grandiosa pergunta, porque eu não posso falar que eu tive um grande plano. Não é uma, são várias, mas são várias, mas assim, eu tenho que chegar num insight que seja suficiente para justificar isso, porque é uma justificativa. É o fato de a gente ter se chocado com uma força como o Bolsonaro, que pegou todas as nossas lutas. Eu não sei se eu posso me estender muito nisso, eu quero ser bem preciso. Temos 1h30 aí pela frente. Ótimo. Havia quase uma revolução acontecendo no Brasil entre 14, 15 e 16. As pessoas estavam nas ruas lutando contra a corrupção, pedimos o impeachment da Dilma, houve o pedido, precisamos prender o Lula, houve a Lava Jato, houve um processo histórico que tinha um caráter praticamente revolucionário. As pessoas, após a entrada do governo Temer, defenderam, houve aprovação, veja só,
na casa dos 63% da PEC do teto com a população. Eu não estou falando no Congresso. Passou uma PEC como uma PEC que restringia gastos no orçamento brasileiro e as pessoas foram favoráveis. As pessoas foram favoráveis à reforma trabalhista naquele período. Foi um período muito louco, de muitas mudanças. E aquela era a nossa revolução. Então, como eu me dediquei, assim, de vida ou morte naquele processo, né? A gente andou a pé até Brasília, a gente realmente andou, a gente participou daquela luta, aquela era uma luta muito cara pra gente. E quando as pessoas viraram pra nós e falaram assim, beleza, gostamos da luta, obrigado MBL, mas agora nós somos Bolsonaro. A gente falou, calma, o Bolsonaro é aquele deputado que não tá fazendo nada. O Bolsonaro é aquele deputado que quando a gente fazia reunião no comitê do impeachment com os deputados, ele aparecia no final pra tirar foto. O Bolsonaro era o cara que sabia, eu posso aparecer no carro de som. O Bolsonaro não lutou por nada. E as pessoas simplesmente falaram que esse cara é um herói, temos que seguir ele. E a gente ficou indignado. Falou, não, as pessoas vão perceber que esse cara está fingindo. Mas as pessoas não perceberam. E as pessoas nos cancelaram no processo. Então, perder tudo, eu te falar aqui, também não querendo parecer meio coach. Quando você não tem mais nada, você também não tem nada a perder. Então, só restou a gente a falar, vamos defender só o que a gente acredita? Vamos só buscar a nossa identidade? E a gente foi pro nicho. Então, a gente falava para milhões de pessoas, passamos para fazer lives de 200, 300 pessoas. Mas só falando o que a gente acreditava. Foi duro, aquele processo, aquela travessia de 19, 20, 21, 22, foi muito dura. Mas ao investir em quem nós somos, a questionar nossas próprias ideias, questionar nossas premissas também, porque a gente cometeu erros no processo, a gente não chegou àquilo lá, numa situação em que o Bolsonaro é um herói nacional, sem termos também cometido erros. E aí, relendo, revendo os erros, fazendo autocrítica, fazendo o meia-culpa, mas insistindo naquilo que a gente considera virtuoso, a gente começou a cativar as pessoas que pensavam igual a gente. Elas começaram a sair do armário. E aí, o que eram 100 pessoas viraram 200, 500. Hoje eu tenho uma live que tá grande, eu tenho liderança ao redor do Brasil. Eu pude participar de maneira competitiva em eleições no Nordeste. Sabe, nós temos pessoas eleitas em Salvador e em Natal sem compra de voto e sem aderir ao bolsonarismo. Como? Sabe, há uma fórmula que está sendo criada cuja premissa central é adesão total aos nossos princípios, valores mais caros e a um senso de independência. E eu acho que isso vem dando certo. Mas eu volto a falar, é quase único. Porque se eu for fazer uma leitura comparativa com a direita, por exemplo, nos Estados Unidos, você quase não tem uma direita que tenta fugir do Donald Trump. Por mais que o Trump e o Bolsonaro sejam casos diferentes. A gente está e eu acho que vamos conseguir construir um caminho alternativo a uma doença chamada Bolsonaro. Vai lá, doutor Fred. Então, indo nessa linha, eu queria saber se uma missão do novo partido é justamente tirar esse sequestro que o bolsonarismo fez da direita liberal. E como vocês pretendem fazer isso? Porque parece que é uma coisa já enraizada na direita. Qual é o plano de vocês para isso? Outra excelente pergunta e uma pergunta também muito difícil. A gente olha na Argentina certas premissas, em parte premissas do liberalismo, e o Mano pode me corrigir aqui porque ele manja muito mais do assunto do que eu. Elas são mantidas pelo Milei. O Milei, ele compra boa parte de um ideário que a gente pode chamar de libertário, especialmente em termos econômicos. Né? E eles não precisaram, vamos dizer, se ancorar em uma determinada imaginação. Eu vou falar primeiro da direita liberal e depois eu posso falar da missão. Sim, por você caso. quem escolhe. Houve um erro da direita liberal em achar que eles iriam capturar o Bolsonaro, que era o plano do Guedes, e em certa medida é o grande erro do Partido Novo. Eles iam falar, há um bobo aí na praça que é o Bolsonaro, que é muito popular, e nós vamos capturar ele e vamos fazer nossas reformas, e o Brasil vai mudar. Eles acharam que eles iam capturar a imaginação do bolsonarista. Pois bem, a imaginação do bolsonarista tivesse sido capturada por eles, nós veríamos aquelas pessoas acampadas na frente do INSPER, ou sei lá, da Bolsa de Valores, e não na frente de um quartel. Porque a imaginação era a imaginação do Bolsonaro, que é a imaginação de quartelada. A imaginação do Bolsonaro é a imaginação ligada a esse mundo. E, naturalmente, o bolsonarismo como fenômeno não foi um fenômeno liberal. Ele era liberal em termos econômicos, em parte, inclusive, né? A gente pode até fazer críticas ali, mas essa ideia de captura, como fizeram do Bolsonaro, subestima o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele evoca uma determinada imaginação. Qual é a imaginação? A imaginação de uma luta que vem lá do período da ditadura. Repara uma coisa, a esquerda, qual é o filme que está agora indo pro Oscar? Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui. É um filme ligado à imaginação do período da ditadura para a esquerda. E qual é o oposto disso? É a luta do anticomunista que havia dos militares. A gente ainda vive essa luta boomer lá daquela época. Então o Bolsonaro evoca essa imaginação. E a esquerda evoca a outra. Nós não podemos subestimar o Bolsonaro, mas nós temos que imaginar outra coisa além desse passado. Quando eu falo de missão, eu falo assim, vamos imaginar como é o futuro?
Vamos imaginar como é que é ter, por exemplo, as capitais do Nordeste realmente desenvolvidas, a gente pensar um surto de industrialização na região do Mato Piba, o agro avançando em regiões onde você tem muita compra de voto no Nordeste. Vamos imaginar São Paulo como um polo de tecnologia participando da 4ª Revolução Industrial. Vamos imaginar uma destruição total e completa das facções criminosas. Vamos imaginar o Brasil participando de um trabalho internacional com as nossas Forças Armadas na América do Sul para destruir o narcotráfico. Vamos imaginar o futuro em vez de ficar brigando no passado? É óbvio que é difícil, porque eu estou falando em criar imaginação. Mas é o que nos resta. Senão eu vou ficar vivendo o sonho dos outros. Eu não vou viver mais o sonho do Bolsonaro, eu não vou viver o sonho dos meus avós. Meus avós erraram, eles entregaram um Brasil muito ruim para todo mundo. Meus amigos estão querendo mudar para fora do Brasil. Todo mundo que mora aqui, a gente está discutindo 6 por... estamos trabalhando demais. Real, a gente é um pouco por dia, a gente é pobre demais. Nós somos um país de gente muito, muito, muito pobre. E estamos discutindo trabalhar menos porque a nossa vida é um inferno. Porque sair de uma favela para ir trabalhar no centro de São Paulo é um inferno. Trabalhar no centro do Rio é um inferno. Então, nos foi legado um presente horroroso. Em vez da gente imaginar o futuro, a gente imagina o passado. E eu não quero imaginar o passado e eu quero destruir, sendo bem claro, essa imaginação dicotômica da luta da ditadura. Caetano Veloso, vai tocar suas músicas lá, legal, bacana. Eu não quero mais sonhar o sonho da ditadura. Eu não tô na ditadura. Nem quero gostar do Brilhante Ustra. E eu acho que isso já encheu o saco. E a gente não pode ficar preso nesse besterol. Vai lá, mano. Renan, quais são os elementos do imaginário que você acredita que são essenciais para essa construção de uma nova alternativa na direita não bolsonarista? Mano, isso assim, é o que eu tento construir. A gente construiu uma publicação que é a Valete, em que a gente falou o que a gente pode elencar de elementos positivos da brasilidade, a capacidade que nós temos de interagir socialmente e de lidar com as nossas contradições de uma maneira leve. Isso é uma coisa que é sensacional do brasileiro. Uma certa espontaneidade em lidar com as dificuldades, que é uma outra grande característica do brasileiro. Uma capacidade criativa fora do normal. Também não quero soar prolixo, ficar falando besteira. Você pega uma música popular brasileira, a harmonia das músicas ela é super complexa. Às vezes composta por pessoas que nunca tiveram aula. Então a gente tem uma inteligência intuitiva fora do normal. O Brasil tem elementos muito legais. Agora, eu pegar em cima desses elementos e falar o que eu posso construir e o que disso pode ser competitivo num mundo de alta tecnologia, de 4ª Revolução Industrial, de automação, de inteligência artificial. Os desafios são enormes. O que eu penso vamos começar a olhar certas premissas que nos impedem de andar. Eu vejo alguns problemas que são problemas-chave, que eles são problemas meio que transversais. A gente tem que resolver eles meio que ao mesmo tempo. Para mim, um problema. Geração de classe média no Nordeste. A geração de classe média no Nordeste é um dos grandes problemas nacionais, porque ele envolve diretamente o voto dessas pessoas no Centrão, e os políticos do Centrão são um grande problema do Brasil. E não só no Nordeste, você vai pegar uma equivalência estatística, inclusive, você vai encontrar, uma correlação estatística entre o voto no Centrão em periferias de cidade com sertões ao redor do Brasil. Porque existe correlação? Existe uma correlação entre IDH baixo e voto no Centrão. Inclusive foi um estudo que a gente fez pelo Clube MBL. Então, eu gerar classe média no Nordeste significa que eu estou desmontando o Arthur Lira, com todo respeito ao Arthur Lira, tá? Mas o projeto político do Arthur Lira, ou de outras lideranças lá. E também estou falando assim, Rio de Janeiro, São Paulo, não é uma questão do Nordeste, é que para mim é muito emblemático a questão nordestina, porque é uma questão que vai resolver uma certa fratura que está havendo na federação. E há um clima de fratura. E essa é uma coisa que a gente cria uma imaginação generosa para falar, o Brasil tem que olhar agora em resolver a geração de classe média no Nordeste, aumento de produtividade lá e tratar isso como uma questão central, para mim, industrializar o Nordeste. Como fazer isso sem ser campeão nacional? Segunda coisa... Sem ser Sudene, porque esse é um discurso que tem 100 anos. Exato, mas eu gostaria, antes de tudo, de levantar os problemas e não vir com uma solução pronta, porque eu falo para mim, eu sou um cara que vim do mundo da indústria. Eu acho que a indústria transforma as pessoas. Eu não quero parecer o Ciro Gomes, veja só, meu amigo. Não vou virar esse cara, mas para mim é muito óbvio isso. Eu tô vendo os Estados Unidos falarem em reindustrialização. Eu tô vendo o que está acontecendo no Vietnã. O Vietnã está crescendo com industrialização. A Índia está crescendo com industrialização. Será que não dá para ter isso no Nordeste? Aí mudando. Está tendo agora um processo, esse já é um processo claro, que é o avanço do agro organizado pela região do Mato Piba. Tocantins, Piauí, oeste da Bahia e Maranhão. O que acontece no Mato Piba? Se vocês derem uma olhada no padrão eleitoral das regiões do Mato Piba,
Matopiba. Já é diferente da região do sertão. Ou seja, você muda a questão eleitoral. Os caras começam a votar alguns elementos de voto de opinião. Eles votaram, por exemplo, no Bolsonaro, uma intensidade é maior. E você começa a ter uma participação menor de candidatos do centrão no share de votos. O que eu quero dizer? A geração de classe média, o aumento da complexidade na atividade produtiva gera sociedades melhores. Então, como fazer isso? Às vezes não é através de indústria, mano. Às vezes é o agro avança, o agro gera o serviço. Mas nós temos que gerar complexidade econômica e resolver esse problema. Esse é um. Outro problema que envolve isso da imaginação. Nós precisamos urbanizar de verdade as favelas e destruir, e eu falo assim em termos bem claros, destruir o narcotráfico. E eu não estou falando aqui também no aspecto tipo, é sobre legalizar ou não a droga. Não estou falando de guerra às drogas, estou falando de guerra a um agente político. O narcotráfico não é um comerciante, ele é um agente político, é um partido político. E nós precisamos destruí-los. Há uma guerra que precisa ser travada. A habitação é outro tema transversal. Com a habitação você resolve tratando questões urbanísticas e de, primeiro, uma retomada política e institucional das favelas e depois levar emprego, educação, saneamento básico. Você começa a fazer uma integração desses elementos. Para mim, são temas transversais que eles vão ter resultados políticos muito bons, a qualidade política melhora, a qualidade da democracia melhora, e eu acho que a gente começa a tratar de assuntos um pouco melhores no Brasil, sei lá, em 20, 30 anos, resumindo isso. Mas é um horizonte longo de 20, 30 anos. Elias, eu já vou abrir o espaço para você, mas só uma coisa, Renan. Você falou muito sobre o Centrão e sobre a maneira como muitos dos problemas passam pelas escolhas desses partidos. Mas não parece incoerente, tendo uma das principais figuras do MBL hoje num partido do Centrão, que é a União Brasil, que é o deputado Kim Kataguiri? Seria bastante incoerente se o Kim Kataguiri adotasse as práticas que o partido dele quase celebra ao redor do Brasil. O Kim não é um deputado que usa suas emendas, por exemplo, para desviar e comprar voto das pessoas. Não estou falando que todos os deputados, vou ser muito claro, que os deputados da União façam, mas que o Centrão faça. Mas quando você faz parte de um partido, não quer dizer que você, de certa forma, assina aquilo que esse partido prega, a forma como ele atua? Eu não acho. Eu acho que não. Porque, basicamente, nós temos um sistema fechado. O sistema político partidário brasileiro é completamente fechado. Então, o Kim, para ser candidato, ele teria que ser candidato por algum partido. E nós, assim, não era a nossa ideia fundar um partido. A gente fundou um partido simplesmente porque a gente não tem espaço para lançar os nossos candidatos. Então, o Kim, assim como foi o Arthur e assim como é o Guto, ele fica meio carta fora do baralho. E eu vou te mostrar como é carta fora do baralho. O Kim é o deputado mais votado do Brasil, do União Brasil, e ele teve 10% de intenção de voto em muitas pesquisas aqui em São Paulo. Ou seja, o Kim fosse parte de uma determinada, vamos dizer, cultura político-partidária da União Brasil, ele com certeza ele garantiria a candidatura dele para prefeito. Então você diz que ele faz parte do União Brasil exatamente para sobreviver no sistema político que nós temos hoje? Exato. Ele está infiltrado, do ponto de vista político-partidário, numa agremiação chamada União Brasil, que não tem nenhum significado, que eu não consigo explicar. Me fale o que o União Brasil pensa. Eu não sei. O União Brasil pode estar amanhã com o Marçal, como saiu nas matérias, ele pode estar no governo Lula, como ele tem, ministro do governo Lula, ele estava no governo Bolsonaro. O que é a União Brasil? É a mesma coisa que é o PL, que é uma coisa que é o PP. Ele é basicamente um administrador de recursos partidários e organizador de pequenos projetos políticos locais, corruptos ou não.